Bom, muito bem. Começando aqui mais um Patercast, aqui é Antônio Garcia. Aqui é Matheus Melo. Show de bola. Vamos falar hoje sobre paternidade em lugar nenhum. Vamos falar sobre de pai para filha. Muito bom. Tá Isso bom, a aí. gente está numa série de pai para filha. A gente publicou um episódio sobre abandono, depois a gente publicou 2 episódios seguidos, parte 1 e parte 2 sobre abuso. Essa é uma série voltada para as meninas. Lembrando que Patercast é um movimento para o resgate da paternidade. A gente está aqui, a gente foi surpreendido ao longo desse caminho pelo resgate da paternidade ativa e passiva também. Então, essa série, ela foca em paternidade passiva no sentido do efeito que a paternidade tem na gente. Só que hoje, a gente não vai falar sobre paternidade, a gente vai falar sobre maternidade. Porque o tema de hoje é mães disfuncionais. Então, a ideia é a gente conversar hoje sobre mães disfuncionais, características, como que isso funciona. Vai ser muito bom. Nada Tá a pronto? acrescentar. Tô pronto. Vamos lá. É interessante o pessoal saber que a gente tá há algum tempo aqui, né? Foi um tempo prévio de preparo, mas a gente tá aqui no local da gravação há um tempo aqui, estudando e se organizando, né? Porque realmente vai ser um episódio bem importante, né? Eu diria assim que a gente está chegando num ponto de maturidade aqui no Patercast, que a gente está tratando de alguns assuntos bem sensíveis. Sim. E ao mesmo tempo que a gente tem que ter maturidade e respeito para falar sobre eles, também tem que trazer leveza e Esperança, né? esperança, mas eu digo assim, cara, não é para ser um episódio chato, pesadão, entendeu? Sim. Tudo bem, o assunto é difícil. Fácil não é, né? Falar sobre mães disfuncionais. Cada um teve a sua. E também é um ponto falar que não existe mãe perfeita. Boa. Porque a gente vai falar sobre pontos de disfuncionalidade, partindo do precipício, partindo do pressuposto de que não existe mãe perfeita. Boa. Já Então, dá uma leveza, né? sim, Sim. igual falar sobre abuso. Todo mundo passou por algum tipo de abuso, trauma. Trauma. Aliás, Boa. falei outro dia. Pai é fábrica de trauma, não tem como. A gente traumatiza os nossos filhos. Não quer dizer que você abusa, não quer dizer que. Não, é porque é normal. Sim. Acontece. Às vezes você faz coisas que geram traumas que você não tem nem intenção de gerar trauma. Então, falando sobre disfuncionalidade materna, também não é para levar para um lugar do tipo, caraca, vocês são, o Patercast está falando mal de mãe agora. Não. A gente está falando sobre disfuncionalidades. Inclusive, assim, os temas foram sugeridos pela Paula Furtado, que eu não sei se no momento que a gente está publicando, se já saiu a entrevista com ela ou se vai sair. Mas a gente tem uma entrevista com a Paula Furtado, que é uma grande amiga e que conversou com a gente, ela trabalha com mulheres, conversou com a gente, sugeriu temas. Então, disfuncionalidade materna é um tema importante para as meninas. Muito bom. Uhum. Então tá bom, dá um pouquinho aí de um pano de fundo, o que é disfuncionalidade materna, cara? Bom, a gente parte de um ponto ali de que se algo é disfuncional, Uhum. é porque existe uma funcionalidade esperada Sim. ou necessária até, né? E, assim, um ponto que a gente trouxe aqui, a gente vai abordar aqui tipos de disfunção, mas enquanto tratarmos dos tipos de disfunção, a gente já propôs aqui características que se espera e que são importantes e que só a mãe, de uma forma ou de outra, pode trazer para uma relação de mãe e filha e com certeza de mãe e filho também. Mas uma definição de mãe disfuncional é aquela que, por traumas, imaturidade emocional ou padrões nocivos, acaba ferindo mais do que nutrindo. Tá. Também tem um ponto interessante para falar sobre mães disfuncionais, que é a gente está bem acostumado na nossa sociedade atual a tratar a disfuncionalidade masculina, É o verdade. homem tóxico. Sim. E a gente sabe que às vezes a mulher é colocada num certo pedestal. Tudo bem. Eu acho que tem explicação para isso, social e histórica. Tudo bem. Mas uma das coisas até que gera disfuncionalidade nas mães é o acúmulo de papel. Então, Perfeito. o homem que vai embora muitas vezes deixa um peso desmedido para a mãe que fica. E isso gera alguma disfuncionalidade. Então, o ponto não é culpa, mas o ponto é consciência. Então, até levando para aqueles 4 Cs de consciência, cura, capacitação e comunhão, esse começo é muito importante, que a gente vai trazer consciência para o que são as disfuncionalidades. Sim. E também não é exaustivo, do tipo, mas a minha mãe tem uma disfuncionalidade que você não comentou. Eu falei, tá bom.
Aham. A gente vai tentar trazer as que são mais comuns. E eu acho que é muito redentor quando a gente começa a conhecer a história das pessoas e a gente vai traçando a origem das coisas, né? Às vezes as dificuldades, nem se falou, às vezes uma mãe ela foi traída ou abandonada pelo ex-marido ou pelo pai e viu a mãe sofrendo algo e aquilo gerou e foi traçando. É difícil saber, mas acho que já traz uma empatia de certa forma, acho que traz um pouco, já começa a trazer um tanto de redenção quando, por exemplo, um filho ou uma filha conhecem a história da própria mãe. Ah, com Putz, minha mãe certeza. passou por Tá. isso. Né? Claro que se a gente for começar a voltar pra trás, a gente vai chegar lá em Adão e Eva. A gente vai voltar, voltar, voltar e todo mundo vai ser culpado na história. Não é tanto o objetivo, não vejo que seria tão saudável assim. Mas acho que tratando de quem tá vivo ali na sua frente, que é a sua mãe, você já olha, tá. Conheço essa história, eu sinto muito, ao mesmo tempo gerou efeitos em mim Aham. e eu preciso traçar um novo futuro daqui pra frente, né? Eu acho que isso até fica para a parte de cura, mas o caminho da cura Uhum. está em você entender o que gerou aquela disfuncionalidade. Sim. Parar de aceitar a disfuncionalidade, você não precisa mais estar fazendo parceria com aquela disfuncionalidade, beleza. Esse é talvez a parte da consciência de um começo de cura. Mas parte da cura está em você em perdoar. E para você perdoar, você precisa entender, Entender. Muito né? bom. Muito bom. Eu acho que isso ajuda bastante. Mas vamos Muito aqui. bom. Como a gente estruturou essa primeira parte de consciência do que são as disfuncionalidades? A gente vai trazer uma comparação entre o que deveria ser o funcional, o que é o disfuncional e como você reconhece isso, Boa. tá? Vou falar o primeiro aqui. Tá. Mãe controladora. Então, ao invés de ser respeitosa, ao invés de dar autonomia, é uma mãe controladora. Ela não permite a autonomia da filha, ela decide tudo por ela. Uhum. O que seriam os tais os red flags, tanto na mãe quanto na filha? Uhum. Na mãe, é uma mãe que interfere em tudo e decide no lugar da filha. Uhum. Mãe controladora. Qual o impacto, ou como você reconhece isso em si mesma? Você tem muita insegurança, muita dificuldade em tomar decisão e tem muito medo de errar. Sim. Então, eu tive uma mãe, em certa medida, controladora, que eu acho que talvez seja um dos maiores pecados das mães, que é querer controlar todas as coisas e não dar autonomia. Uhum. Seja por medo de que alguma coisa aconteça, ou seja por achar que toma a melhor decisão, mas não dá autonomia para os filhos. Sim. Isso especificamente nas meninas gera muita insegurança, o menino não consegue tomar decisão, não consegue escolher roupa, não consegue decidir nada. Porque tá acostumada com alguém tomando a frente e assim que iria ter algum fracasso, alguma dor. Não, eu te seguro, eu te seguro, eu te seguro e é um controle, né? E acho que a Sim. gente tava até comentando, você vê isso também como um desrespeito. Então, Antônio, essa parte do controle, você vê até como um desrespeito, você tava comentando aqui quando a gente tava se preparando pra esse episódio, né? Cara, você sabe que eu acho que é um pouco de desrespeito, mas nesse ponto específico de controle, eu me lembrei da história do João de Ferro, Hum. em que a gente pode contar em outro momento essa história, mas no João de Ferro especificamente, quando o menino ele precisa da chave para abrir a gaiola do João de Ferro, ele vai buscar a chave embaixo do travesseiro da mãe. Só que ele precisa roubar a chave. Uhum. Por quê? Porque a mãe não vai dar. Mas por que a mãe não dá? Porque ela não quer dar autonomia para ele. Uhum. Então é natural a mãe não querer dar autonomia. Sim. E aí talvez entre a disfunção da ausência do pai, porque é o pai que coíbe a mãe nesse ponto e libera filho e filha para que tenha autonomia. Sim. E talvez isso caia mais forte nas filhas, porque o pai deva ter menos interferência na filha. E até ter um senso de proteção maior, né? Assim, outro dia eu vi um vídeo de uma comediante falando assim, a diferença de filho e filha, né? Que a mãe, quando vem o filho, ela dá beijinho no filho, você é lindo, maravilhoso, e quando vem a filha, ela fala, ó, você ficou gorda com essa roupa. É verdade. Você já viu isso aí? Aham. É bem Sim. isso mesmo. Uhum. E tem até uma série de teorias a respeito disso, mas Sim. para o propósito aqui de conscientização, a mãe controladora é essa que interfere em tudo e gera na filha essa insegurança e falta de autonomia e falta de capacidade de tomar decisão. Sim. É. Então, esse que é o ponto, gente. A gente já começou esse primeiro ponto, a gente vai trazer outros aqui. Então, para cada um dos pontos que a gente vai trazer, você vê, o Tony já trouxe aqui o ponto do valor que se
Se espera que se obtém de uma mãe que é uma mãe respeitosa, uma das características, uma das virtudes ali. Mas o outro lado é o que? É o controle. Sempre que quando a gente fala red flags, é o que é? São bandeiras vermelhas, né? É um termo muito usado no inglês, né? São bandeiras vermelhas pra você. Ou eu identifico em mim, putz, eu acho que eu sofri com isso, ou é uma red flag que eu enxergo lá. Poxa, talvez a minha mãe tenha esse tipo de disfunção que eu preciso. Aí a gente vai falar mais pra frente o que Tá você bom. precisa fazer, né? É. Mas posso trazer o segundo ponto? Manda. Então, uma mãe disfuncional, ao invés de ser empática, é narcisista. Ela usa a filha como extensão de si mesma sem enxergar ela como indivíduo, né? É bem pesado, né? Então, a red flag disso na filha, como a gente percebe que isso, a filha acaba percebendo isso, a filha não, ela sente uma falta de identidade, ela também tem esse ponto de uma constante necessidade de aprovação também. E pra gente poder discutir, na mãe, como que se vê isso, os traços de uma mãe narcisista, né? Que ela se apropria das conquistas da filha e até a falha é culpa sua. A glória, nossa, você viu como é que eu fiz? Enfim, Você sabe que a primeira pesado coisa que esse me veio à ponto. mente é aquela mãe que no casamento da filha Ah, tá chamando atenção demais. aham. Ou no chá revelação, isso tá famoso agora, no chá revelação, É. a mãe do cara, quando vem, aí a mãe, o casal tá se abraçando, aí a mãe vem, e aí tem que o pessoal segurar a mãe, assim, porque a mãe, olha a minha conquista, enfim, né? E tem também um pouco das mães atuais, ou isso acho que talvez isso sempre tenha acontecido, que é a mãe que usa a filha como um troféu. Hum, Então, assim, olha a minha conquista. hum. Tá aqui os meus filhos ou a minha filha, entendeu? Uma mãe, por que que uma mãe saudável. Qual que é o equilíbrio aí nisso aí, Antônio? Entre a mãe ter orgulho, mas ao mesmo tempo não usar como troféu? Porque eu imagino que vocês, como pais, devem sentir um baita de um orgulho quando o filho tá indo bem. Mas qual que é o equilíbrio disso? Cara, pra mim, eu tinha uma coisa que meu pai falava pra mim sempre, para mim, assim, é o corolário do bom pai, que eu quero que você seja mais bonito, mais forte, mais rico do que eu. Então, assim, o pai deve ser o piso do filho. O Tudo, teto. O piso? o piso, Ah, tá. O teto do pai porque é o o piso do teto do filho. pai é o piso do filho. Entendi. Então, eu preciso não é preciso, mas eu quero que meu filho seja melhor do que eu. Uhum. Então, se eu tiver algum orgulho, que seja nele, entendeu? Não em mim mesmo. Eu não preciso aparecer. Ah, tá. Acho que, Entendi. acho que é esse o ponto. Só Aham. que, se você, vamos dizer, se você é fruto de uma mãe narcisista, talvez você também seja uma filha narcisista que se torna uma mãe narcisista. O ponto todo disso está em identidade. Você não está com uma identidade bem formada, bem estabelecida, e aí você precisa continuar brilhando, quando na realidade você tem que. Você vai ser o palco para sua filha. Você, mãe, vai ser o palco da sua filha, entendeu? Uhum. Muito Então, bom. de novo, a cura parte um pouco por perdão da mãe, por entender qual foi a história da mãe, Muito bom. entendeu? E o valor dessa parte de mais cedo a gente falou, né, do respeitosa, de respeitar a autonomia, as decisões, mas de não ser controlador, aqui de ser uma mãe empática, né? Então seria de se colocar no lugar, talvez uma mãe que olha e fala, nossa, eu tive meu momento de ser, de talvez tá na escola e ser a melhor aluna da turma, a minha filha tá nesse momento, eu vou deixar ela brilhar. Seria isso, uma empatia? Sim, Um sim. exemplo? Por exemplo, essa empatia ou ausência de narcisismo seria, filha, você é linda. Tanto faz se eu sou linda ou não, Aham. entendeu? Mas você é linda como Você é eu. linda. Aham. Não é exato. Ou, nossa, você não sabe como é que fui eu. Não, não. Esse é o momento de você gerar identidade no seu filho, não em você mesmo, entendeu? Muito bom. E eu acho que tá muito relacionado com falta de identidade da mãe, Sim. que não teve a mesma coisa. Uhum. Então, em algum momento, a mãe vai ter que assumir a sua função como propagandeadora ou patrocinadora da filha. Eu lembro uma vez que a Elisa queria ir no shopping, ela tinha ganhado um biquíni, ela queria ir no shopping de biquíni. Daí a Paula falou, não, você não pode ir no shopping de biquíni. Daí a Elisa falou, por quê? Eu falei, porque tá frio, você não pode ir no shopping no biquíni. Daí a Elisa, tá bom. Daí a Elisa pôs a roupa, que tinha que pôr, e pôs o biquíni por cima, e pôs a touca. Eita, E fomos no shopping assim. eita. E a Elisa tava achando aquilo o máximo dos máximos. E a Paula, a vergonha não é da Elisa. A mãe narcisista não deixa a filha fazer isso. Porque ela vai passar vergonha. Porque o foco é nela. A mãe resolvida, que foi o caso da Paula nesse dia, vamos lá.
E elogiou, falou, filha, você tá linda. E a Elisa tava se sentindo o máximo. E as pessoas no shopping achavam o máximo. 2, 3, 4 aninhos, entendeu? Tudo bem. Porque o foco não tá em você. Você tá gerando alguma coisa. Você não precisa abafar, você não precisa se envergonhar, nada disso. Tá tudo bem, você segura a onda, porque você é seguro, você tem a sua Nossa. identidade formada, entendeu? Sim, com E certeza. o que que, olha aqui os red flags para a filha: falta de identidade e necessidade constante de aprovação. A aprovação que deveria ter sido dada não foi dada. Uhum. E talvez aqui, ó, identidade e aprovação, isso é papel do pai também. Sim. Uhum. Muitas vezes é o pai ausente. Uhum. Vamos pro próximo. Bora. Deixa eu falar aqui, ó. Disfuncionalidade e ausência, uma mãe ausente. Então, ao invés de ser disponível, ela é ausente. Fisicamente presente, mas emocionalmente indisponível. Quais são red flags aqui na mãe? Ela não valida emoções e ela evita a profundidade nos vínculos. E na filha, carência afetiva, dificuldade em confiar e se abrir. E é o que mais se espera da mãe. Mais se espera assim, né? Dá pra se falar que talvez uma das coisas que mais se espera da mãe é esse vínculo que você chora e abraça, é o carinho e a profunda conexão, né? Que é o que acontece desde criança, né? Desde que nasce, né? Essa profunda conexão. Putz. É a mãe sendo aquela amiga, Uhum. às vezes confessora, sabe? Fala assim, olha, você pode confiar em mim, você pode conversar comigo. Uhum. Às vezes tem assuntos que a filha não quer falar com o pai, mas ela Sim. encontra na mãe esse lugar de confiança, de afeto, de segredo, sabe? Uma conexão emocional super forte. Sim. E olha o que acontece na menina: carência afetiva e dificuldade de confiar e se abrir. Então, o primeiro lugar onde ela deveria ter encontrado isso, Sim. ela não encontrou. E ela fica com dificuldade de colocar isso em algum outro lugar, entendeu? Sim. Isso acho que em todas as relações, né? Da vida pra frente vai ter essa dificuldade, né? Cara, eu pensei aqui que a gente às vezes fazia essa divisão entre Pai, Filho e Espírito Santo como sendo pai, irmão e mãe, o Espírito Santo. Sim. E o Espírito Santo tem esse lugar de consolo, conforto, que é um pouco o lugar que a mãe tem, sabe? Então, muitas vezes você não encontrando esse papel na sua mãe, você não consegue confiar no Espírito Santo também como alguém que vai te acompanhar, vai Sim. te ouvir, sabe? Total, total. É. Quarto, É. Posso trazer esse? vai você. Vamos invertendo. Não, eu só tava pensando assim, um ponto de que a gente tava até comentando, a gente tá trazendo esse ponto pra trazer consciência, né? Sim, sim. Consciência, evidenciar, mas a gente vai endereçar isso aqui pra um Sim, lugar, sim, pra não ir sim, sim. gerando peso. Bom, o quarto ponto é uma mãe disfuncional, ao invés de ser incentivadora e justa, por outro lado, ela é crítica e punitiva. Putz. E aí ela acaba invalidando constantemente os sentimentos da filha. E aí como é que dá pra enxergar isso numa mãe? Ela enxerga e comenta apenas as falhas, é dura nas palavras, é amarga nas repreensões e tudo mais, e raramente reconhece esforços. É complicado. Na filha, o que acaba gerando? Na insegurança e uma autocrítica exagerada. Talvez, às vezes, enfim, acho que isso faz muito sentido aqui, né? Você sabe que às vezes eu já vi algumas mães. Minha mãe não tinha essa falha, mas algumas mães que falam assim: olha, pais também. No mundo, ninguém vai te elogiar, então já vou te preparar aqui. Putz, cara. Sabe? Do tipo, mano, só porrada, só crítica. Aí quando a criança fala, mas você só me critica porque no mundo, tá. Mas a gente está preparando a autoestima da criança para entrar no mundo. Sim. O mundo se incumbe de mostrar Claro. a sua, Total. né? Então, que adianta. A sua feiura, né? Enquanto você tá falando isso, eu tava pensando numa semente. A semente, ela fica ali protegida debaixo da terra até que ela floresça. Imagina que a semente foi jogada, aí só, não, vou cavar aqui porque você precisa se acostumar com o sol, com todo mundo pisando em você. Ela não vai virar uma flor, Boa. né? Então ela precisa ficar nesse espírito. Cara, é engraçado porque eu fico pensando muito nisso. Claro, não sou pai ainda e tudo mais, mas eu sempre pensei nesse ponto. Cara, se você, pela desculpa, mesmo que por boa intenção, você fica sempre com as pessoas também. Não, tô fazendo isso aqui por causa disso. Fazendo isso aqui por causa disso. E não tô nem falando de pais e mães só, mas às vezes a gente tem pessoas que a gente inspira, pessoas que a gente acompanha, coisa assim. Eu não acho que é legal, cara, porque esse a gente fala até, né, o confronto e o conforto. Esse conforto, esse abraço, esse lugar seguro, ele é super importante, né, pra gente desenvolver habilidades, seguranças, etc. Se tudo tá sempre
sendo desenvolvido, pensado, planejado para expor a dureza que é a vida lá fora, acho que você não se desenvolve, né? Até porque a criança na barriga da mãe também, né? Pô, não, se acostuma com frio. Não, cara. O período dela quentinha dentro da barriga da mãe é super importante, né? Tenho certeza que vai ter várias razões psicológicas por trás. Mas tem essa perspectiva também. Eu acho que tem uma certa dose de pessimismo aí também, achando que você não consegue nada pelo caminho do estímulo e sempre esperando o mal, entendeu? Faz muito sentido. Quando, na verdade, você precisa fazer crescer aquela autoestima. Sim. Tudo, de fato, você não pode criar dentro de uma redoma. Mas você não precisa criar debaixo de porrada. Um simulador da vida real constante também. Exato. Então, assim, quando fala aqui do red flag da filha, insegurança e autocrítica exagerada, é muito bom, porque a filha não consegue ter otimismo com relação a si mesma. Não consegue olhar para si mesmo como algo digno, porque, cara, se a responsável pelo cuidado, pelo carinho, pelo estímulo, Sim. não conseguiu fazer isso por mim, quem conseguirá, entendeu? Aham. Tipo assim, se meu pai não me protegeu, quem vai me proteger? Agora, se minha mãe não me elogiou, se minha mãe não me viu, se minha mãe, porque na palavra fala que a tua mãe pode te esquecer, mas eu nunca vou te esquecer. Não é isso que Sim. fala? Uhum. Cara, ou Os pais. seja, a palavra de Deus já leva a mãe para um lugar do tipo, bicho, É essencialíssima. ela vai te amar, entendeu? Aham. Se ela não consegue fazer isso te elogiando, quem vai fazer isso? Eu Total. sozinho é que não vou, entendeu? Aham. Uhum. Faz muito Bom, sentido isso. quinto, disfuncionalidade, vitimismo. Então, a mãe vitimista ou vítima eterna. Ao invés de ser uma mãe responsável e madura, ela é vítima eterna. Ela transfere responsabilidades e faz a filha sentir-se culpada. Que seria aqui o red flag da mãe. Dramática, não assume culpa por nada nem responsabilidade. E o red flag na filha sente-se culpada e assume responsabilidades que não são dela. Cara, isso aqui eu vejo atualmente muito tanto com pais quanto mães. Você vê nos filhos, né? Filhos que se sentem responsáveis pelos pais. Uhum. Que o que gera isso são pais imaturos que não cresceram, não amadureceram, não assumem responsabilidade, dão trabalho e geram nos filhos esse peso de cuidar dos pais. Então, várias vezes eu tenho que, dentro da conversa toda, chega um ponto que eu falo assim, cara, você não é responsável pelos seus pais. Uhum. Não, mas como é que eu vou abandonar meus pais? Você não vai abandonar seus pais, vai honrar seus pais. Sim. Mas, cara, você não é responsável por eles. Você é responsável por honrá-los, ajudá-los. Mas você não pode deixar com que os seus pais te arrastem para você não ter vida. Então, era muito comum, antigamente, filhas que nunca casavam porque ficavam cuidando dos pais, seja do pai ou da mãe. Então, ela ficava presa naquela família e nunca construía a própria família. Nossa, sério? Pô, total. Sabe quando fica aquelas. Bom, pelo menos eu É, conheci já me várias. veio uma imagem na cabeça, entendi. Várias dessas tias. Inclusive a Elisa, minha filha, o nome dela é de uma tia dessa, que ficou até o final da vida morando. Os pais faleceram, ela morava com a irmã e ficou. A tia Elisa, nunca casou. Meio que fica tolhido do desenvolvimento próprio, porque precisa ficar tomando conta. Não sei se foi o caso da tia Elisa, né? Claro, claro. Porque precisou ficar tomando conta. E hoje eu vejo isso acontecendo muito. E essa mãe vitimista, sabe? Que fica sempre demandando. Não, mas faz isso para mim. Eu lembro que minha mãe, ela se fazia de vítima, mas num ponto específico, o pavor dela seria ter que ser sustentada pelos filhos. Porque ela falava assim, isso é uma desordem. A ordem normal é os pais ajudando os filhos a se desenvolverem, pagando coisas, ajudando, dando um apartamento, dando um carro, pagando o casamento. A desordem ou a inversão da ordem é o filho sustentando os pais. Sim. Tá errado. Então, até o final da vida, tanto que ela deixou vários apartamentos, porque o meu pai era desorganizado financeiramente. Então, virava e mexia, ele falava, vamos vender isso, vender aquilo para pagar a dívida. E ela ficava segurando, porque ela falava, cara, a gente tem que se segurar para não dar trabalho para eles, entendeu? Vamos viver com o que a gente consegue, porque o pesadelo era exatamente chegar nesse ponto em que a gente se sentia responsável ou se sentisse. No final da vida, quando os dois estavam super doentes, beleza, a gente cuidou deles.
Mas não porque eles eram irresponsáveis. Sim. Porque eles estavam muito velhinhos. Foram pra UTI e tudo mais, entendeu? Uhum. E é engraçado o que gera aqui é culpa. Gera culpa na filha. Sim, não é uma inspiração a ajudar, né? Não, a O gente... sentimento de retribuição é a culpa por... Cara, é muito louco. Quando os meus pais estavam doentes, a gente cuidou deles no final da vida. Uhum. Cuidou intensamente. Quando eles faleceram, a gente tinha um sentimento de dever cumprido muito forte. Porque a gente não fez aquilo por culpa. O que a gente fez por eles foi gratidão, Sim. honra. Caramba, eles não conseguem, eles não tinham mais autonomia, entendeu? Então a gente ajudava, cara. Quando eles faleceram, a gente estava tranquilo, a gente fez o nosso papel. A gente entregou o que a gente precisava entregar, entendeu? Sim. Nossa, muito bom. Quer dizer, muito bom quando isso acontece, né? E aí eu acho que quem tá ouvindo já vai começando a identificar, putz, essa dramatização talvez eu já ouvi uma vez. Putz, tô acostumada com isso, né? Bom, mas vamos terminar com esperança isso. Deixa eu só contar um caso Claro, da minha mãe. De uma vez eu fui fazer tatuagem, ela totalmente contra a tatuagem, né? Uhum. Aí eu fui e aí eu perdi a coragem no meio. Então eles faziam o desenho, ele fez o desenho, A prévia lá. a prévia num carbono no braço, só que aí eu desisti, então voltei para casa só com o carbono. Daí quando eu cheguei em casa, eu falei assim, mãe, preciso te mostrar um negócio. Ela falou, pois não, o que é? Daí quando eu mostrei, ela começou a se escorar assim, falou assim, eu tô passando mal, eu tô passando mal. Daí eu falei, mãe, é só o carbono, vai sair quando eu tomar banho. Dela, tá, e ela ficou bem. Tipo, Tava na maior crise existencial. Você vê tão profunda que era. Né? E a outra vez foi quando eu ia sair de casa, e minha mãe também fez um drama, cara, porque eu ia sair de casa. Eu ia morar, tipo, um quarteirão. Mas eu queria morar sozinho um pouco. Sim. Daí ela fez um drama. No dia que eu fui sair de casa, que eu cheguei em casa pra falar, mãe, então tal, ela falou, eu comprei um enxoval pra você, pode vir comer em casa. Voltou a aprovação já. Tipo, ela percebeu que não ia dar certo, daí ela falou, deixa eu dar um rollback nesse negócio aqui e trazer, Sim. já me esforçar pra próxima fase, entendeu? Sim, sim. Ai, ai. Outro ponto aqui, o penúltimo ponto aqui que a gente separou da mãe disfuncional é que ao invés dela ser transparente e honesta, a gente já foi abordando um pouquinho aqui, mas aqui eu acho que entra a pedrada do episódio, que é, ao invés dela ser transparente e honesta, ela é manipuladora. Usa culpa, chantagem emocional, distorção de fatos para controlar as escolhas e comportamentos da filha. Putz, aqui aqui é pedrada. Aqui, bom, na filha, o que isso gera na filha? Confusão interna, dificuldade de confiar, obviamente, nas próprias percepções. E como que se identifica essa característica numa mãe disfuncional? Distorção de fatos, negar falas, a chantagem emocional. Você até havia comentado aqui antes do episódio o gaslighting, né? Que você acha que você pode explicar depois um pouco melhor do que é, que eu não entendo muito bem. Mas, cara, isso aqui eu acho que. Eu não sei. Aqui na nossa conversa, me parece que esse aqui é o mais. Nossa, é o mais desrespeitoso, é o mais pesado de tudo, e é o mais injusto também. Porque até pegando o gancho do que estava falando desse último, tanto da sua mãe, mas pensando nesse ponto, eu falo bastante assim, que eu não gosto das indiretas. Então, cara, se você quer me ensinar alguma coisa, com alguma atitude sua, me fala. Pô, Matheus, isso aqui não foi legal. Acho que você precisa aprender um pouco mais sobre isso. Não é que nem a gente comentou, né? Não, eu vou moldar uma situação aqui, vou esquematizar isso tudo pro Matheus entender algo. Cara, quando eu percebo que isso tá acontecendo comigo, Matheus, eu fico muito... Eu não gosto desse... Porque eu gosto comunica comigo. Eu sou aberto. Se eu sou aberto, então fala comigo. Olha, eu preciso te ensinar isso aqui. Eu sei, cara, pai e mãe, no decorrer da nossa vida, eles não vão falar, uma criança de 6 anos não vai entender. Mas eu acho que a manipulação, ele talvez seja o ápice, pensando aqui agora, dessa injustiça de uma não comunicação, sabe? Porque a gente tava até comentando que eu acho que a manipulação, ela pode ser... covardia, sim. Ou seja, exato. Eu acho que a manipulação, ela vem vem com duas faces. Uma é porque a mãe acha que é o melhor pra filha, então ela não confia, voltando lá no nosso primeiro ponto de não ter gerado autonomia por ter sido controladora, esses dois pontos acho que eles se conversam, né? Então ela não confia que a filha vai tomar, ou os filhos não vão tomar a melhor decisão possível. Então esquematiza tudo de um jeito para que, de uma forma ou de outra, sabendo eles ou não, eles vão estar bem. Aliás, né? eu acho que manipulação pode ser um subgrupo de controle, porque você pode controlar via agressividade ou via manipulação. Ou a manipulação é algo mais por baixo dos panos, né? Uma mas manipulação. não deixa de ser controle. Não deixa de ser. Bom ponto. E um outro ponto seria, então é o que ela acha que é bem,
mas também a gente trouxe um ponto aqui que seria o que é melhor pra mãe também, né? Que é o ponto de... E eu acho que também se relaciona com a questão do vitimismo, de certa forma, porque, pô, de novo, não sou pai, mas pelo que eu tenho aprendido, o principal objetivo dos pais, pelo que a gente tá conversando aqui, cara, é impulsionar os filhos, é jogar os filhos, é gerar e desenvolver os filhos pra onde eles têm que chegar. Agora, se a filha passou por uma mãe que, ao invés de ser aquela que promove pra aquele lugar, tá usando a vida da filha até pra posições ou pra alcançar resultados pro bem próprio dela, putz, isso é realmente muito disfuncional, assim. Isso me gera uma indignação, assim, sabe? Tá bom. A gente tem a manipulação para bem próprio ou até, Pro bem do filho. assim, alegadamente para o bem do filho. Sim, Para mim, os dois são ruins. sim. Um é egoísmo, o outro é um pouco de falta de autonomia, né? É, total. E você sabe que, assim, a manipulação, para mim, ela vai para um lugar muito ruim. E eu lembro, minha mãe, ela alternava um pouco o controle, a forma de controle com agressividade ou com manipulação. E a manipulação, ela talvez seja a origem francesa, traz para mim essa ausência de verdade, sabe? As discussões, elas não tentavam chegar na verdade, elas tentavam chegar onde minha mãe queria que chegasse. Sim, Então, isso me dava um desespero, sim. porque não era uma conversa lógica, era uma conversa que não fazia sentido. Então era assim, eu tentando jogar xadrez, ela jogando dama, entendeu? Na verdade é o contrário, eu jogando uma dama bem simples E ela e que ela num passava com a xadrez. rainha. Ela tava num xadrez assim, 3D, jogando comigo, eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Aham. Por quê? Porque ela não queria chegar num ponto de verdade. Ela queria chegar no ponto que ela queria chegar. E eu lembro de ser enlouquecedor, Sim, porque eu percebia que alguma coisa, mas eu não tinha maturidade sim. para entender o que estava acontecendo. E eu lembro de passar por isso, eu, meus irmãos, meu pai. Cara, a gente ficava muito nervoso. Porque a gente sentia que alguma coisa não estava certa, não tinha vocabulário para isso. E isso ia gerando. Deixa eu ver, o que a gente colocou aqui? É, Confusão interna, dificuldade de confiar. Caraca, é isso mesmo. total. Você começa a desconfiar de si mesmo, fala assim, meu, será? E também chega num ponto que assim, mas mãe, o que a senhora acha? E aí você vai chegando, ela passa a ser a instrumentalizadora da verdade, sabe? Tipo assim, Uma relação passando pelo, simbiótica ali, né? passando pelo seu filtro, o que é verdade? Eu gosto disso, sabe? Zero autonomia, né? Isso. E às vezes as meninas têm tanta dificuldade, às vezes, de ter autonomia que vem disso até, né? Cara, é uma coisa louca porque vai minando as discussões vulneráveis, porque você não se deixa mais ser vulnerável. Então, assim, as conversas elas passam a ser direcionadas para ter razão e não para encontrar a verdade. E aí, se você está querendo ter razão, você não vai ser vulnerável. Eu tenho assim, como se fosse um jogo que qualquer espaço que eu cedo, a outra parte entra nesse espaço. Sim. Não existe uma concessão. Não existe assim, cara, me ajuda que eu tô com dúvida. Eu falei, óbvio que você tá com dúvida. Deixa eu falar aqui o que você tem que fazer. Não, mas será não? Você é o cara que tem dúvida, entendeu? Eu não tenho dúvida. Segue na minha. Cara, e é muito ruim construir assim, porque daí quando você leva isso para o seu relacionamento para frente, você já leva essa dinâmica que é muito ruim. É uma dinâmica de disputa, de conflito, não é uma dinâmica Putz. de amizade, de consenso, de abertura e vulnerabilidade, entendeu? Não, e aí disso aí eu pensei 2 pontos. O primeiro é, e aí eu penso num ponto disso que é, você até falou, levar pra frente, e aí tem os casos, né, das vezes as meninas entram em relacionamento e ainda tá super dependente da mãe. Sim. Porque aí fica uma dependência, a dependência é uma relação simbiótica, né, e tudo mais que depende sempre, depende, né? E a culpa não é da parte mais vulnerável, né? É claro, quando você vai ficando adulto, você vai podendo perceber. Mas assim, você foi criado num ambiente desse, muito difícil. Aí às vezes começa, na verdade, todos esses pontos aqui que a gente tá falando, eles impactam com certeza quando a menina vai namorar, Com não vai certeza, casar, com né? certeza. Vamos trazer o último, só para falar o que é o tal do gaslighting. Gaslighting vem do filme chamado Gaslight, que está relacionado com você disputar as percepções da outra pessoa, ou seja, levá-la a duvidar das próprias certezas, Total. que é um pouco manipulador. Não, o que você está pensando não está certo, não, mas você sabe daquilo. E aí eu até, agora você falando isso, eu lembrei do ponto que eu pensei nisso tudo. Todos esses pontos que a gente tá falando, que vai combinar nesse último também, é a subversão do papel dos pais de discipular os filhos, né?
Porque o Sim. discipulado é um processo, tá? Eu te inspiro, até você entender. Eu vou Sim. estar aqui, cara. A gente vai junto. Eu não corrompo esse caminho e tento acelerar, coloco no vezes dois, né? O Sim. discipulado não funciona assim, Sim. né? É. Boa. Boa. Inclusive, pensando aqui, se você é mãe ou pai está assistindo e você está reconhecendo que você faz essas coisas, como eu vejo isso, reconheço as coisas que eu faço em determinado grau, é tempo de consertar. Último ponto aqui, e a gente vai ter que, porque já deu mais de meia hora, a gente vai ter que fazer parte 1 e parte 2, igual a gente fez no episódio sobre abuso. O último aqui é permissividade. Então, ao invés da mãe ser estruturada, consistente, ela é muito permissiva, não bota limites. Quais seriam os red flags aqui? Na mãe, evitem pôr regra, quer ser amiga em vez de mãe e é inconsistente nas proibições ou nas regras. E na filha, dificuldade com limite, indisciplina e busca de autoridade externa. Eita. Isso aqui eu vejo bastante e acontece muito hoje em dia em função da ausência de tempo, de quantidade dos pais, eles acabam sendo permissivos porque sentem que necessitam do amor dos filhos e Aprovação. acabam sendo permissivos para que o filho não fique magoado com eles. Nossa, muito bom. Essa É a mãe que vai com a filha pra balada. Também. Tem um filho muito bom que é My Beautiful Boy, do Steve Carell com o Timothée Chalamet, em que o cara ele vai sendo permissivo até que ele percebe que a permissividade dele levou o filho a se perder. Relacionado com droga, um filme punk, pesado, chorei pra caramba. Mas é uma coisa que, e inclusive eu vi o Jordan Peterson falando sobre isso e trazendo aqui o conto do João e Maria, falando da mãe permissiva e que gera no filho, em algum momento, uma revolta do tipo, caraca, bota limite em mim. Eu preciso de limite, eu preciso de estrutura. O teu papel não é fazer a minha vontade. O teu papel é me ajudar a desenvolver regras, limites e estrutura. Eu, às vezes, converso em casa, e eu acho que é o mal do Brasil, que é fazer a vontade. E a gente teve um conflito, a gente precisa terminar essa parte aqui, está ficando muito comprida, mas a gente teve um conflito no início do meu casamento meu com a Paula, que a minha mãe não era permissiva, era o contrário. Minha mãe era bem dura, bem rígida. Só que a mãe da Paula, apesar de ser dura e rígida, ela também era permissiva no sentido de, se você tem vontade, você precisa realizar a sua vontade. Perigoso. Então, chegou um determinado ponto que, se por acaso, eu lembro de a gente comentar sobre isso, se por acaso o meu filho tivesse vontade de alguma coisa e ficasse doente porque não fez a vontade, a minha reação é, deixa doente, dá o antitérmico se ele tiver febre, porque eu não vou deixar a vontade dele dominá-lo. E do lado da Paula era, cara, ele tá ficando doente, vamos fazer o que ele quer, entendeu? Então a gente teve um clash total de cosmovisões e de jeito de educar. Sim. No final, ela entendeu e falou assim, não, a gente não pode simplesmente fazer a vontade deles. A gente precisa equilibrar esse negócio para que eles aprendam a dominar a própria vontade. Muito ter bom. domínio próprio, entendeu? Muito bom, muito bom. Bom, então esses foram os pontos que a gente separou aqui que nem você falou, né? Não são os únicos, também não são os últimos, nem serão os primeiros, mas são pontos que a gente percebeu aqui, pontos que são talvez bem conhecidos e que já dá pra ir identificando, né? Só que, bem como a gente falou também no começo, pessoal, a gente também não quer terminar como você. O objetivo é ser uma certa crise de você entender, poxa, ou eu sou uma mãe e tô fazendo isso, ou eu passei por isso, ou eu tô reproduzindo no meu relacionamento, enfim. Mas é também terminar com esperança, né? E aí a gente tava aqui pensando quem seria o melhor exemplo de mãe, que a gente tem uma riqueza de detalhes também, e que a gente concorda com a postura ali, que é a mãe de Jesus, Maria, né? E um, um texto aqui que condensa bem aqui a estrutura não, o exemplo de Maria como uma mãe saudável, né? Que ela foi uma mãe saudável. E aqui as razões que a gente entende pelas quais ela foi uma mãe saudável, que é ela acolheu a missão dela com humildade, caminhou junto com o filho dela sem tentar desviá-lo dos sofrimentos, das quedas e etc. E olha que Jesus sofreu bastante. Ela apoiou sem impedir e guardou o coração dela que não entendia. E acho que o ápice disso é a hora da cruz, né? Com nenhuma mãe acho que conseguiria entender ao ponto de ficar tranquila, né?
Mas esse que é o ponto, ela não entendeu, mas permaneceu fiel e firme ao lado dele. Até um ponto eu tava pensando, Maria não pediu pra trocar de lugar com Jesus, talvez, assim, não que a gente tenha relato, Ela trocaria em qualquer trocaria. momento, mas ela se entendia o propósito dele. Exatamente. E ela mostrou o equilíbrio de uma mãe presente, amorosa e fiel, dá suporte, mas no final das contas ela reconheceu a liberdade e o propósito maior do filho. É uma mãe saudável, no final das contas, né? Acho que ela cumpriu o papel dela ali, deve ter sido muito difícil. Porque eu até entendo o amor de uma mãe que talvez a disfuncionalidade que é gerada. De um lugar bom. O lugar falou, cara, não quero que sofra, eu não quero tal coisa. Mas Maria, eu acho que ela conseguiu reduzir, ela conseguiu dominar, ter um domínio próprio e pisar no egoísmo dela e também no carinho dela pelo filho. Falou, tá, vocês estão sob meu controle, mas existe um propósito maior. Considerando tudo isso aqui, eu não vou deixar de lado o propósito do meu filho, né? É aquele negócio de de fato você cria seu filho para o mundo e para o propósito dele. É o egoísmo muito grande você querer guardar o seu filho para você, independente da desconstitucionalidade que você usa. Total. Bom, beleza, vamos terminar isso daqui e a gente, na semana que vem, a gente lança o próximo, a parte 2 desse episódio aqui. A gente entra em cura, em capacitação, e a gente conversa um pouco a respeito dos contos que mostram as mães disfuncionais, beleza? Beleza. Então, obrigado por você que ficou aqui com a gente até agora. Até o próximo.